Feliz festa de Shavuot, ou em hebraico, como é dito, Hag Shavuot Sameia. Bem, o que significa Shavuot? Shavuot em hebraico significa semanas, mais preciso 49 dias. E esses dias ele é contado a partir do primeiro dia da festa de Pessa, que no caso é a Páscoa, né? Para aqueles que são cristãos. Para quem é messiânico, judeus messiânicos, no caso judeus, significa Pessa, passagem. Quando o povo de Deus saiu da terra do Egito, teve libertação que Deus deu através do libertador Moisés, que no caso hebraico é Moshe, e através do sumo sacerdote Aharon, que era irmão de Moshe. Moshe, ele no caso, ele é chamado também de Avino. Por que é chamado de Avino? Porque a palavra ave, ela significa Ava, significa pai em hebraico. E Aba significa pai em aramaico. E tudo que termina com nu é nosso. Então, por isso que é chamado de Avino. Então, ele é nosso pai. Assim como Abraham, Avino, assim como o seu filho Isaac, né? Yitzhak, Avino, nosso pai, Jacó, né? Jacob, Avino, e por aí vai, né? Então, essa festa ela é comemorada, ela vai do dia 5 do mês de Sivan, em hebraico, e vai, no caso, do dia 5 ao dia 7, que no caso, esse ano, ela caiu do dia 1º ao dia 3 de junho de 2025. Cada ano pode mudar, porque o calendário hebraico é diferente do calendário gregoriano. Nosso calendário gregoriano ele é um calendário luno-solar, e o calendário hebraico ele é um calendário lunar, ele é diferente. As contagens dele é diferente. No caso, nós estamos no ano de 2025, a partir do nascimento do Mashiach, que é Yeshua, Jesus e Yeshua, e no caso eles contam a partir, uns falam que é a partir da criação da terra, e outros falam que é contado a partir da criação, o que eu mais acredito, que é da criação do primeiro homem, que é chamado de Adão, e Eva, sua esposa, que é Havá, criação. Então, há 5.785 anos atrás. Então, o calendário deles é diferente. Então, todo ano você tem que estar procurando saber em que dia que vai cair esse calendário judaico. As pessoas que moram em Israel, eles já sabem, porque eles estão lá, é feriado nacional, e no caso, para eles é normal, para nós que estamos em outros países, tanto no meu caso, que eu sou messiânico, eu não sou cristão, eu creio em Jesus, em Yeshua, como meu Salvador, não apenas como um ungido, um Mashiach, mas também creio que ele é o Elohim, o próprio Elohim. Então, lá em Israel é feriado para eles, em Israel. Então fica muito fácil para eles saberem o dia, porque eles contam a partir eles começam a contar a partir do primeiro dia da festa de Páscoa, que no caso hebraico é a festa de Pessa. A partir do primeiro dia eles vão contando, eles vão juntando os grãos, um dia para dar o dízimo no Antigo Testamento não é aquilo que se ensina nas igrejas, principalmente evangélicas, que você tem que dar um salário, 10%, não é isso. É a pessoa que tinha, o agricultor, tinha que durante uma vez no ano, na festa de Shavuot, nas primícias, entregar o dízimo. Então ele começava a plantar praticamente em início de abril, que é primavera, início de primavera, e colheria mais ou menos agora. E agora estaria entregando, no caso, o resultado, as primícias. Então o dízimo, ele na verdade, não é dinheiro, na verdade ele é oferta de cereais. Isso tinha que fazer para poder entregar no templo. O templo naquele tempo chamava Beit Hamikdash. E isso era desde o tempo que existia o tabernáculo, que é chamado de Mishkan, o tabernáculo móvel,
e depois Salomão, filho do rei Davi, ele fez o quê? Uma habitação, uma morada fixa em Jerusalém, Jerusalém, que é que conhecemos aqui como o Templo de Salomão, mas em Israel é conhecido como Beit Hamikdash. Então tinha que levar, enquanto tinha o primeiro templo e o segundo templo, lembrando que o segundo templo foi destruído no ano 70, por causa do general Tito, que era filho do imperador Vespasiano, e no caso ele destruiu e cumpriu a profecia que Jesus e Yeshua tinha dito, que não ficaria pedras sobre pedras, que não seria derribado daquele templo. É chamado de Beit Hamikdash. O que é o Beit Hamikdash? É a casa de santidade. Então eles tinham que levar essas ofertas cereais para aquele lugar. Por quê? Para o Beit Hamikdash. Porque haviam 13 tribos, não são 12, são 13. Porque 12 tribos tinham terras. A 13ª, que era a tribo de Levi, eles não tinham terra, porque a herança deles era o Senhor. Então eles ficavam espalhados em várias regiões ali de Israel. Ficava espalhado. Então, o que acontece? Eles não tinham terras, não possuíam terras. Mas dentro da tribo de Levi, havia os sacerdotes. Sacerdote em hebraico significa Kohen, né? Sacerdote em hebraico significa Kohen. Plural de Kohen é Kohanim, são sacerdotes. Então havia 24 famílias sacerdotais. Inclusive João Batista, que é Yohanan Hamatibim, ele era da família sacerdotal da 8ª família de Avia, só vê isso em 2 Crônicas. Até aí, problema nenhum. Então, o João Batista, o Yohanan, o Yohanan, o imersor, lembrando que Batista não é sobrenome dele, é o ato que ele fez, que ele fazia de batizar, de imergir, que esse ato já existia, que era chamado ato de mergulhar, de purificação, que era chamado de mikvei, de purificação. Então já existia esse ato. Só que ele fez um ato que, no caso, todo judeu que ia começar o negócio ia lá e se batizava. Não era isso? Ia lá, ele quer fazer um casamento, ia lá e se batizava. A mulher estava com fluxo menstrual, ia lá e se batizava, mergulhava, purificava. Até aí problema nenhum. Mas só que aí, no caso, o cristianismo, no caso o messianismo, o judaísmo messiânico, o que acontece? Esse banho, ele é uma vez só, para a purificação dos pecados. É uma vez só, porque significa sepultamento. Então, Yohanan, ele era dessa família sacerdotal. Então, como que essas famílias viviam? Eles tinham suas profissões. Só que também eles tinham que receber mantimento das outras 12 famílias. Então, essas 12 tribos. Então, essas 12 tribos traziam mantimentos e entregava a eles, entendeu? E quem que entregava esses mantimentos? Eram os agricultores. Então, toda vez que a pessoa plantava e colhia, tinha que levar a melhor parte da colheita no caso, para Jerusalém, para Jerusalém, e entregar no Beit Hamikdash na mão dos Kohanins. E tinha o sumo sacerdote, que era o Kohen Hagadol. Hagadol é grande. Até aí algum problema? Alguém tem algum problema? Se tiver, deixa nos comentários que eu explico facilmente. Então acontece, então o dízimo era cereais, ofertas cereais, não tinha nada a ver a oferta da viúva pobre com o dízimo. Aquela oferta ali é uma oferta anual que tinha que dar, que era meio shekel, uma moeda de prata, e no caso não podia ser de ouro, porque só rico daria, não podia ser de bronze, porque seria qualquer coisa, então de prata, então todo mundo poderia dar. Meio shekel significa o quê? Significa meio salário, como vou dizer assim, metade do pagamento de um dia de salário. Ou seja, se você trabalhou um dia e ganhou R$100, seria R$50. Se você trabalhou nos Estados Unidos e ganhou $200, no caso seria $100. Então seria mais ou menos isso. É metade do trabalho braçal de um dia. Tinha que dar durante um ano. Uma vez no ano tinha que dar. Quando que se dava? Na festa de Shavuot. Na festa que conheceu também entre o mundo cristão como festa de Pentecoste.
Agora estou começando a associar as coisas, que a festa de Shavuot também é conhecida como festa de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Vocês vão falar mais à frente, não agora. Então, o que acontece? Então, tinha que pegar essa oferta e entregar lá, na mão dos Kohanim, das 24 famílias de sacerdote. E essa família só podia ser quem era levita. Não é todos os levitas que podiam ser, tá? Essas famílias vinham de pai para filha, passado. João Batista, o Hanan Ramatibim, recebeu de quem? Do seu pai, Zacarias, quer dizer, Hariá. Recebeu isso. Então, recebeu essa... Por isso que ele vai apontar o Mashiach, dizer lá no Rio Jordão, Rio Iardém, dizer o quê? Esse é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo. Do Olã, tira o pecado. Então, até aí tudo bem? Então, por isso que João Batista, por isso que Yeshua teve que ir lá, não simplesmente para dar exemplo, mas para começar seu ministério, e tinha que ser apontado como Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, pelo sacerdote Yohanan. Yohanan não era sumo sacerdote, mas era sacerdote da oitava família de Abias. Muita gente não sabe disso. Aqui está uma grande formação. Então tem estão começando a desvendar segredos. Segredos em hebraico significa soder, segredos. Então nós estamos desvendando segredos aqui. Não de forma cabalística, mas de forma bíblica. Então, tinha que entregar essa família aí. Essas 24 famílias sacerdotais. Tinha que entregar. E quando que se entregava? Na festa de Shavuot. Não existe festa de Pentecoste. Tanto é que cristãos não comemoram a festa de Pentecoste. A Igreja Católica inventou uma data aí para a festa de Pentecoste, mas não dá certo. Também inventou uma data também para o rei Davi também, em dezembro, sei lá, mas não é verdade, porque o rei Davi faz aniversário também nesse dia. O rei Davi, ele nasce e morre também em Shavuot. Vamos ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos ver essa referência toda. Então, o que se faz nesse dia? No caso, ele é precedido por 49 dias de contagem ansiosa, contagem dos grãos, tinha que separar os grãos a partir do primeiro dia da festa de Páscoa, de Pessa, que no caso é 15 de Nissan, e no dia 14 o cordeiro é sacrificado. Então, Yeshua foi sacrificado um dia antes de começar o primeiro dia de Pessa, são 7 dias de Pessa, tá bom? Então tem um jantar no primeiro dia e no sétimo. Então Yeshua faz um jantar, um ceder, um jantar de Pessa, um dia, numa sexta-feira, de quinta à tarde para sexta à noite, tá bom? Ele prepara os seus discípulos, ele é entregue, é morto e no caso, ele é crucificado das 9 horas da manhã, no caso de sexta-feira. Não estão falando aqui do Brasil, estão falando de lá de Israel, de sexta-feira de lá. E no caso, ele entrega seu espírito às 9 horas da tarde, que é 9 horas da tarde que ele entrega o seu espírito. Ele diz, Pai, Abba, entrega o meu espírito, meu Rua, tá? Então tem muita gente aí no judaísmo, messiânico, falando que é Arua, não é Arua, porque Rua, espírito, é uma palavra feminina, igual alma, em hebraico, é Neshamah. Neshamah, ou Nefesh, tem 3 tipos de alma em hebraico. Um dia eu vou explicar sobre isso, não nesse vídeo aqui, porque senão vai embolar o meio de campo. Então, alma é uma palavra feminina. Até aí tudo bem. Mas só que quando a gente fala do Espírito de Deus, não está falando de uma alma qualquer, está falando da alma, do Espírito do próprio Adonai Elohim. Então é o Espírito, não é a Rua, é o Rua Hakodesh, tá bom? É o Espírito de santidade. Ra é artigo e Kadosh é santo. Então, Rua HaKodesh. Então, no caso, ele entrega o seu espírito ali, porque ele é o Cordeiro de Deus. Então, já vimos que João Batista aponta a ele lá no Rio Jordão, que ele é o Cordeiro, quem tinha que apontar o Cordeiro para o sacrifício era o sacerdote, que tinha que apontar. Isso está lá em Levítico, tá bom? Levítico em hebraico é Vaikra, tá lá tudo direitinho. Então, no caso, eles vão separando, contando os dias e pegando aqueles grãos, tá bom? Para separar aqueles grãos que eles escolheram para plantar no início de abril, que no caso é
para eles é como se fosse verão lá em Israel, para gente, no caso, tá começando outono, para eles é primavera, um cara de verão. Eles plantam, e aqui está começando o inverno, e lá para eles está começando uma espécie de como fosse a saída de outono para primavera, uma coisa assim. Não é inverno, também não é verão, uma coisa entre primavera e outono. Então ele está entregando nesse dia, no dia de hoje, eles têm que entregar isso. No caso, quando tinha o templo, como não tem o templo, não se entrega mais. Então esse negócio de dízimo não serve nem para judeu e muito menos para cristão, tá? O que nós temos na Bíblia Sagrada é que Paulo diz, né? Cada um contribua conforme precisa, né? Na comunidade, na igreja, naquele lá, na sinagoga, né? Naquele tempo não existia cristão. O cristão só começou no ano 325, praticamente, lá no Concílio de Nicéia. Até então eles eram messiânicos. Eu sempre explico isso nos meus vídeos. Eles eram messiânicos, chamados como Mexirim. Então, eles não frequentavam igrejas, entendeu? Nenhum discípulo de Yeshua frequentava igrejas, frequentava sinagogas. Praticamente eles eram todos fariseus. E é uma grande possibilidade do próprio Yeshua também, além de ser rabino, ser um grande rabino, ser um mestre em hebraico é rabino, ser também do partido dos fariseus. Ah, mas Jesus falava dos fariseus, tá? O problema não é ser fariseu, era algum pessoal do grupo dos fariseus que estavam perseguindo Jesus, Yeshua, tá? Nós vemos que Jesus, o perfil de Yeshua é o perfil de um fariseu. É que aqui no Brasil o fariseu se tornou hipócrita. Até nas igrejas evangélicas fala assim, o irmãozinho é fariseu, tá falando mal da gente, mas o contexto não é esse. Assim como tem o escriba, eu sou escritor, eu sou tradutor. Aí quando Yeshua fala assim, ai de vós, escribas, soferim, ai de vós, fariseus, peruxim, que atrapalha as pessoas a entrar no reino de Deus, não entra e atrapalha, ele não está falando dos fariseus, do povo judeu, ele está falando daquele grupo, daquela nata, daquele templo, daquela elite ali. Tanto é que Paulo, Shaul, o nome dele em hebraico é Shaul, ele era fariseu, ele fala que era fariseu de fariseus, ao pé de Gamaliel, do maior fariseu daquela época, que rivalizava com Yeshua, só perdeu para Yeshua Hamashia, Gamaliel. Então, tinha grandes escribas. Nós vamos ver grandes escribas na Bíblia aqui, igual no caso Sofonias, grandes escribas. Vamos ver aqui que o apóstolo escrevendo cartas, cartas pastorais, o escritor do Evangelho de Marcos, grande escriba, o primeiro escriba da escritura cristã, no caso que é o Novo Testamento, em hebraico, significa o quê? Brit Hadashah. O que é Brit? Aliança, e Hadashah é nova aliança, no sangue, no Dan de Yeshua, no sangue de Yeshua. Eu acho que não deve estar difícil aqui, acho que qualquer pessoa leiga vai entender o que eu estou falando aqui. Não estou falando de forma, estou falando de uma forma um pouquinho, estou trazendo do difícil para o simples. Se a pessoa não está entendendo, dá pausa no vídeo, igual eu faço quando eu assisto vários vídeos. Eu dou pausa e vou estudando ponto a ponto. É assim que se estuda a Bíblia. Não se estuda a Bíblia apenas com versículo na tela do computador, na televisão do celular, e a pessoa tem que abrir Bíblia, igual o pessoal que estava lá, que eram os primeiros messiânicos, alguns chamam de cristãos, que no caso era no caso ali os cristãos da cidade de Bereia. E quando Paulo, Shaul, falava, eles procuravam nas escrituras. Que escritura que eles tinham? O Novo Testamento? Não existia o Novo Testamento. Era o Taná, a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, né? Que são, para nós são 39 livros, mas para eles são 22. No caso, a Torá, esse primeiro livro da Bíblia, os Neviim, que são os profetas, e no caso Ketuvim, que são os escritos, é o Tanar. Tá? É o Tanar, não se fala Tanak não, nem Tainar, é Tanar, tá? E não se fala o Brit Hadashah, se fala a Brit Hadashah, que é a nova aliança, tá bom? Então, não existe uma aliança sem a outra, uma não anula a outra. Isso aí é um papo para outro vídeo, mas vale a pena falar, porque tem pessoas cristãs que aprenderam de forma errada, igual eu aprendi. E depois de mais de 20 anos de cristão, que fui aprendendo as coisas.
E tem muita gente também no judaísmo messiânico também que embola o campo também. Muita gente no judaísmo também ortodoxo, que não crê em Jesus, em Yeshua como Mashiach, que também embola. Então precisa ser explicado sobre isso. Então, eu fiz toda essa introdução aqui para explicar essa festa aqui de Shavuot, que os cristãos começam com festa de Pentecostes, mas não sabe que dia que se comemora isso. A Igreja Católica inventou um dia qualquer, em dezembro lá, que mais ninguém faz nada, aí vira bagunça, aí fica lá os padres lá de chapéu de cowboy, aí cantando, sei lá, qualquer coisa lá, erguei a mão e daí cantando baboseiras, entendeu? Aí fica o povo judeu comemorando sem o Mashiach, sem a presença de Yeshua, aguardando ainda o Mashiach desejado. Aí tem gente que está na festa, mas está sem o noivo da festa. E tem gente que tem o noivo, mas não está na festa. Então vamos estar com o noivo na festa. Você sabia que hoje é festa da descida do Espírito Santo e da entrega da lei, da Torá, que foi entregue no Sinai? Então vamos explicar sobre isso. Então, no caso, o Shavuot é celebrado com desistência do trabalho. Então as pessoas não podem trabalhar nesse dia, ela não pode, só pessoas que, no caso, policiais, pessoas que estão em linha de frente, essa pessoa tem que continuar trabalhando, claro, em Israel. Então é celebrado com, a pessoa tem que parar de trabalhar nesse dia, considerado como um descanso, como um Shabat, como um feriado. Tem jantares à luz de vela, tem que acender a vela. No caso, a vela é quando, no caso, é quando aparece a primeira lua. Não é quando aparece a lua. Tem um negócio assim no judaísmo, que no caso é 6 horas da tarde, tá? Então, quando escurece ele começa, tá bom? E no caso termina quando some a última estrela. Quando some a última estrela, que é conhecido como a estrela alva, ela some e acabou no dia seguinte. E começa, conta-se a partir da. Tem uns que falam que conta a partir da terceira estrela que aparece no céu. Uma coisa assim. A terceira estrela, aí começa. E a gente fala, não é a partir da lua, mas só que a lua muitas vezes também parece de tarde também. Então vai de cultura para cultura dentro do judaísmo. O judaísmo não tem uma única visão, assim como o cristianismo, o pessoal tem várias visões, assim como o muçulmanismo, tá? Então assim começa a tarde, quando Deus falava com Adão e Eva, Adam e Havá, é a viração do dia, que é chamada de Erev, a tarde, aí começa, tá bom? E termina no outro dia, à tarde, termina à tarde. Para a gente, o dia começa meia-noite, para eles não, começa às 6 horas da tarde, tá? E termina às 6 horas da tarde. Então tem um jantar é chamado de Seder, tá bom? A luz de vela, tem que acender a vela, geralmente quem acende é a mulher que acende, tem que dar essa honra à esposa, a mulher, se não tiver a mulher, a criança que acende, os filhos, a filha, é assim que se faz, tá? Para que todos possam participar. Não é igual a igreja evangélica, não. E para participar, o pastor tem que fazer tudo, o diácono tem que. Não, é a participação da comunidade toda. E quem pode fazer essa festa? Qualquer pessoa pode fazer essa festa, não precisa de um líder, um rabino, um pastor, um padre na tua casa fazer isso, não. Você é o sacerdote solar. Se tiver seu esposo faz. Se não tiver, você faz, entendeu? Se não tiver, seu filho faz, mas alguém tem que fazer. O cachorro faz, alguém tem que fazer essa festa, entendeu? E convidar os vizinhos também, mostrar para a família também essa festa aí, tá? No judaísmo não tem esse negócio que, só o homem de Deus ungido que faz. Não tem isso, tá? Não tem essas groselhas, essas bobagens, não, tá? Então, no caso, tem jantar, que é cedo, acende também a vela também, se acende, essa vela não é acendida para morto, não é acendida para nada, essa vela é para mostrar, principalmente para nós que somos messiânicos e cristãos, que Yeshua, Jesus é a luz do mundo, para mostrar, para eles acendem para mostrar que Deus é a revelação máxima, tá bom? Então se faz isso. E acontece o seguinte também, tem que passar a noite em claro, estudando a Torá, no caso, estuda a Torá, o primeiro livro da Bíblia. Para a gente, o que é Torá? É toda escritura, é aquilo que fala em segunda, se não me engano, acho que é segunda Timóteo, né? Fala que toda escritura é proveitosa para o ensino. Então, desde Gênesis, que é o Bereshit, que é o princípio, Apocalipse, que é a revelação de que em hebraico, no caso, significa Hit Galut, é revelação de Deus, é palavra, então se estuda.
E nós vamos ver o que os discípulos estavam fazendo, no caso, na noite, fazendo para receber o Espírito Santo. Eles estavam estudando palavra. Então, se alguém, já vou deixar antecipado aqui, se alguém quer o Espírito Santo, a pessoa precisa de quê? De palavra. A pessoa precisa de palavra. De estudo da palavra. Sem palavra não tem batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, mover sem palavra, qualquer coisa menos Espírito Santo. Pode ser meninice, pode ser algo da carne, pode ser algo por demônio, mas menos Espírito Santo. Quando o Espírito Santo dele faz através da palavra, porque a maior profecia é as Escrituras Sagradas. Se alguém quer dons espirituais, recebeu os dons do Espírito, que são os 9 dons, né? E fala que é o dom de falar em novas línguas, não é língua estranha, falar novas línguas, variedade de línguas. No caso, é o dom também no caso de tem que interpretar, de profetizar, são chamados de dom de oratória. Aí tem os dons de poder, né, que é o dom de cura. Tem um dom também de maravilha. O que é maravilha? Tem gente que fala o quê? Eu ouvi um pastor falando que a pessoa não tem um braço e passa a ter braço. Não, isso é dom de cura. Maravilha é aquilo que Jesus fazia, que andava sobre as águas, que dava ordem aos ventos, é o que Elias fazia, que mandava descer fogo do céu. É ter controle sobre a natureza. Isso é dom de maravilha, tá? É chamado de dom de poder. É o dom de cura, é o dom de maravilha. Tem um outro dom também dentro do dom de poder, agora que me fugiu um pouco a memória. Aí tem os dons de saber, do conhecimento, tá? Que é o dom do conhecimento, dom de sabedoria e o dom de ciência, tá bom? É o dom de discernimento. Jesus chama muito o dom de discernimento, né? Jesus falava, por que arrazoais vossos corações contra mim? As pessoas falam assim, ninguém está falando nada a teu respeito. Tá, mas vocês estão pensando sobre o meu respeito. Então Jesus conseguia entender a intenção por detrás daquela farsa que eles faziam, que estavam armando para poder matar Yeshua, escondido, e falava assim, não durante a Páscoa, todo mundo vai ver, mas vamos tentar pegar ele em segredo. Então estavam tramando, e Jesus conseguia entender isso. Dom de sabedoria, tu não sabe que é aquilo que Salomão tinha, sabedoria, né? E Tiago fala que não tem, pede a Deus. Então são os dons de poder, de sabedoria e os dons de eloquência. Então só pode receber isso mediante o estudo de palavra. Então, se você quer, faça igual o discípulo. Fique, no caso, reunindo, estudando. Onde que eles estavam? No templo, no Beit Hamikdash. Lá ali no pórtico de Salomão, tem um lugar chamado cenáculo, ali que estavam reunidos. Então eles passaram a noite, de manhã vieram as pessoas de outros lugares, eu ouvi eles falando em novas línguas, tá? Aí não vou entrar em detalhe aqui se era línguas que era em grego glossa, se é línguas naturais ou se línguas espirituais. Não vou entrar nesse mérito aqui não, tá? Eu particularmente acho que houve as duas coisas. Eu acho que estavam entre eles, começaram a falar em línguas espirituais, e não tinha por que eles ficarem falando em japonês, falando em várias línguas, só tinha Galileu ali, a princípio. Eu acredito que eles começaram a falar em novas línguas espirituais, línguas angelicais mesmo, e quando saíram para fora do negócio e vieram outras pessoas de fora, aí essas pessoas começaram a ouvir em línguas maternas. E não pode, cara, uma pessoa tá falando em árabe e alguém fala assim, a pessoa tá bêbada. Uma pessoa tá falando em inglês e a pessoa fala assim, tá bêbada, tá cheio de mosto. Não faz sentido. A pessoa tá falando em persa, tá bêbado. Todo mundo sabe que é um idioma. Tá falando em tupi, é bêbado. Aí Pedro vai falar aqui, irmão, vós não estamos bêbados, nós estamos bêbados, com voz sujeitada, pensais, de manhã cedo, não estamos bêbados. Isso é o que aconteceu no livro de Joel, né? Que é o Joel, a descida do Espírito Santo, Orua Hakodas. E tudo isso eu vou explicar, tá bom? Então, tem a leitura sobre a palavra, tem que estudar, ouvir a leitura dos 10 mandamentos, tem que ouvir os 10 mandamentos, os 613 mandamentos, para quem é messiânico cristão, isso não vale de nada. A lei que vale hoje em dia para o povo judeu é a lei de Israel mesmo, né, do Estado de Israel, porque não tem como cumprir 613 mandamentos, tem leis ali que é para a mulher, que é a mulher que está com fluxo de sangue. Eu sou homem, o que tem a ver com isso? Não tenho nada. Então tem que fazer purificação. É só a mulher ir lá e tomar banho, um banheiro, colocar um absorvente, está resolvido o problema. Não estamos há 3.000 anos atrás, entendeu?
a lei que não sei o que não pode, por exemplo, o touro, o chifrador, chifrou alguém, se você vê que sabe que ele é chifrador e deixa na rua matar, você vai morrer no lugar dele. Não, tem lei hoje em dia. Se um pitbull fugir, um cachorro fugir, morder alguém, você é responsabilizado, você é processado. Tudo bem, não vai ser morto, mas você é processado, vai ser preso, vai pegar cadeia. E é inafiançável. Então tem leis nos países. Então qual a lei que você tem que cumprir? A lei do seu país, a lei que você, no país que você está. Essa lei. Agora os 10 mandamentos, ele permanece. Inclusive os 10 mandamentos tem uma lei que é a guarda do sábado, do Shabat, está de pé. Deus nunca falou que o dia é domingo. Claro que Yeshua ressuscitou no domingo, que ele é primícia dos mortos, no domingo. Beleza, não podia ser no Shabat. Mas o Shabat, ele é o dia do descanso, ele é o dia. Tanto que Yeshua estava descansando aqui na terra, mas trabalhando aonde? No mundo espiritual. Trabalhando, que ele leva o cativo cativeiro para o paraíso. Até aí, tudo bem, lê Bíblia, lê lá no caso o Novo Testamento, lê o Brit Hadashah, sem problema nenhum. Eu não vou entrar nisso aqui, me alongar nesse estudo aqui. É uma outra coisa, um outro dia falando sobre isso. Então tem que ter os 10 mandamentos, tem que estar de pé, por acaso você pode respeitar pai e mãe, você pode adorar um outro Deus. 5 leis é específica para Deus, as outras 5 é específica para o ser humano, você com o ser humano, as outras 5, e as outras 5 é você para Deus. E o número 5 significa o quê? Graça, e 10 representa o quê? Poder de Deus para a humanidade. Então, você tem que estar estudando a palavra, no caso na sinagoga, numa igreja, na sua casa, no seu trabalho, não importa. Saborear, você pode saborear laticínios e outras festividades. Você pode comer pão com fermento nesse dia sem problema nenhum, tá? Você tem que se alegrar. Uma coisa interessante, você não pode deixar de fazer é estudar, passar a madrugada estudando. Quem sabe você estudando, você não recebe, nem esperar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, você tem que estar estudando a palavra de Deus, tá bom? Igual o discípulo estava fazendo lá. Então, feriado, que no caso é um feriado nacional. Beleza. Então, vamos lá para Êxodo. Entrar logo no estudo aqui, porque já tem alguns minutos aqui correndo. Então, no caso, em Êxodo em hebraico significa Shemot. Por que Shemot? Porque Adonai Elohim chamou o seu povo do Egito, que é o Mitzraim, para uma terra que mana leite e mel. O mel aí não é mel de abelha, é o mel de tâmara, tá? Espreme a tâmara e faz esse mel. Então, vamos lá em Êxodo 34, do 1,6, que diz assim: o Eterno, essa versão aqui que eu estou lendo aqui, é a versão do Tanar, tá bom? Traduzido por rabinos, é uma versão hebraica, tá? Judaica, não é minha tradução essa aqui, tá? É a tradução no caso, Tanar, que é da editora Sefer, tá bom? Então, Êxodo, Shemot, 34, do 1 ao 6, diz assim: e o Eterno, Yod-He Vav-He, disse a Moisés, Moshe: talha para ti 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e descreverei sobre as tábuas que quebraste. Ele vai escrever vai escrever novamente aquilo que tinha escrito na primeira tábua, tá bom? Perdão, vamos começar do 24, tá bom? Entrei no 34, errado, tá? Eu pulei aqui. Vamos entrar no 24, Êxodo 24, tá? Depois a gente vai para Êxodo 34. Então tem duas entregas da Torá aqui, tem Êxodo 24, muita gente não percebe isso, e tem Êxodo 34, tá bom? Vamos primeiro em Êxodo, que é Shemot 24, e diz assim: Elohim entrega a lei a Moisés, a Moshe. Êxodo 24, 1. E Deus disse a Moisés, antes da revelação de Sinai: sobe ao Eterno, tu, teu irmão Aharon, Nadav, Avihu e os 70 anciãos de Israel, e vos prostrareis de longe. Então estamos vendo aqui que vai entrar Moisés, além de Moisés vai entrar o quê? Avihu, vai entrar, no caso, Aharon. Moisés, ele não vai entrar sozinho, tá? Então eu vou aqui abrir a Bíblia, no caso aqui,
para vocês poderem entender todo o contexto, tá bom? Só aguarda um minutinho aqui, tá bom? Eu estou mudando a versão aqui da Peshita para... Deixa eu botar aqui na Almeida século 21 mesmo, tá bom? Eu vou lá em Êxodo 24. A gente entender, depois vamos para Êxodo 24. Êxodo 24, 1. Diz assim: Moisés na presença de Deus no Monte Sinai. Depois disso, Elohim falou a Moisés, a Moshe: Subi a Yod-Re Vav-Re, ao Senhor. Tu, Aharon, teu irmão, Nadav, Avihu e os 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moshe se aproximará de Adonai, e os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moshe foi e relatou ao povo todas as palavras de Adonai e todos os estatutos. Então, unanimemente, o povo respondeu: faremos tudo o que o Senhor falou. No caso, não é falou, é tudo que o Senhor falar. O original não é falou. Já está lá, estão com ela. Ó, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer, sem saber o que é. Tudo que o Senhor falar, aqui em português está falou, mas não é falou, é falar. Tudo que Adonai falar. Então, Moshe, que é Moisés, escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou o altar, edificou na base do monte, e 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns rapazes israelitas, ofereceram holocausto, sacrificaram bois, um sacrifício. Aí aquela coisa toda, teve o sacrifício. Tem uma parte aqui interessante. Aqui no 9 diz assim: E Moisés, Moshe e Aharon, Nadav e Avihu e 70 anciãos subiram e viram o Deus de Israel. Eles viram. Olha, eles subiram e eles, não foi só Moisés, não, eles viram, tá bom? Sob cujos pés, não é os pés de Deus, era semelhante a uma calçada de pedra de safira. Algumas traduções botam como abóbada, como domo, entendeu? Essa aqui lembra muito terra estendida, Pararapuru, plana. Algumas pessoas vão falar sobre isso, tá? Essa é a visão do Antigo Testamento. Estou dizendo que é ou não é, estou falando que essa é a visão dos povos antigos, tá? Não é de uma terra esférica. Então, está dizendo aqui que, no caso, ele viu uma calçada semelhante de pedra de safira. Safira é chamado de... é como fosse um lápis lazuli, né? É como fosse uma pedra preciosa, né? Azul, azul celeste, né? Como fosse... No caso, o rubi é vermelho, a esmeralda é verde, no caso aqui é azul, tá? E brilhava como o próprio céu. Mas Deus Elohim não estendeu sua mão contra eles, contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus Elohim e depois comeram e beberam. Eles viram Deus Elohim e comeram e beberam na presença de Deus. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: quem é eles? Moisés, Moshe, Arão, Aharon, Avihu, Avinadab, acho que é Avinadab, e os 70, tinha 70 anciãos junto com eles, entendeu? Então, estavam todos na presença ali. Ó, depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés, no caso hebraico seria Vaiome Adonai Ramosher, né? Disse o Senhor a Moisés, né? Vaiome, disse Deus, né? Vaiome. Sobe até mim no monte e espera ali, naquele canto ali. E te darei as tábuas de pedra com a lei, que é a Torá. Torá não é apenas lei, é preceito, tá bom? Preceito é mais do que lei. E os mandamentos que escrevi, para que ensine a eles. Então, juntamente com Josué, que no caso é Yehoshua, não é Yeshua, Yeshua é a abreviação da palavra Yehoshua, tá bom? Yeshua em hebraico significa Yeshua, tá bom? Porque o final é um ai, então ele é gutural, tá bom? E não é um alaf, é um ai. Então é Yeshua, tá? Em aramaico é Yeshua, ele é tônica, tá? E no caso em hebraico em hebraico fala que é sufite, em português é sufixo, né? Ele é sufite, é no final. Então, hoje em dia, o pessoal fala Yeshua mesmo, entendeu? Então, Yehoshua, tá?
Yeshua são 4 letras, que no caso é Yod, Shin, o Vav conjuntivo, que aqui no caso tem som de U, e no caso o Ai, que não tem o som de A, tá? O Ain e o Aleph, ele pode ser A, E, I ou U, tá bom? Eles sozinhos não são nada, são vogais mudas, não são vogais, são consoantes mudas, mas no caso ali tem o som de A. Então, são 4, tá bom? E no caso, Yehoshua são 5, porque é Yod, no caso, o Resh, o Shin, o Shin que tem o som de CH, tá bom? De SH, som de SH, o Shin. Tem o Vav conjuntivo som de U e, no caso, o A aí com som de A. Tá? Então é Yehoshua. Não confundir Yehoshua com Yeshua. Eu vejo muita tradução bíblica aí, inclusive uma tradução muito boa, que é do Yosef Ben Avram, tá bom? E no caso, a Bíblia aí judaica, é israelita, e no caso, sempre que bota Jesus, bota Yehoshua, não é Yehoshua, Yehoshua é Josué. Então, Yeshua é a abreviação da palavra Yeshua. Por exemplo, você chama a pessoa de Zé. Quem é Zé? José. Né? É isso aí. Então, você chama uma pessoa de Ana. Tudo bem, tem pessoa com nome de Ana. A Ana é a abreviação de quê? Joana, Johanna. Então, são palavras com nomes abreviados que passaram a ser nome com o tempo. Então, no caso, aqui é Josué, tá? É Yehoshua, e não Yeshua, que é o próprio Jesus. Seu auxiliar, Moisés levantou e subiu ao monte de Deus. E disse ao Senhor, esperai aqui até que voltemos. Aí foi Arão, ficaram conosco. Quem tiver alguma questão, dirige-se aí vai indo. Então, isso aqui é o Êxodo 24. Então, tá vendo que eles subiram, todo mundo, não todo mundo de Israel, mas 24 anciãos, o Josué, que é Roshua, no caso, Avihu, Nadav, subiram ali. Quase uns 80 cabeças subiram ali, junto com Moisés. Veja o detalhe. Na próxima, você vai ver que só Moisés vai subir. Então vamos lá para Êxodo 34. No Êxodo 34. Por que aconteceu isso? Aí tu não sabe que teve a questão do bezerro de ouro. Quando estavam lá em cima lá, o povo estava com o bezerro de ouro, né? Fez o bezerro de ouro, fez aquela coisa toda lá, aquela lambança toda lá. Então nós vamos aqui em Êxodo 34, 1 agora. Então, Senhor Adonai Yod-He Vav-He disse a Moshe, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste, porque o povo tinha rebelado. Inclusive, Deus queria matar o povo, e Moisés falou assim, se matar o povo aí, o que as nações dirão de ti, né? Naquela época eram 70 nações naquele mundo antigo, tá? Essas 70 nações não entra Inca, não entra, no caso, no caso, o pessoal das Américas, não entra, entendeu? É o pessoal ali daquele povo ali, são árabes, romanos, portugueses, tudo bem que português não existia naquela época, espanhóis, franceses, persas, no caso hoje é o Irã, né? Aquele mundo ali, entendeu? São 70 nações, entendeu? Com 70 línguas diferentes. Vamos falar sobre isso também, mais adiante. Aí diz assim, ó, prepara-te para amanhã e sobe ao Sinai, pela manhã apresenta-se a mim, aí deu a lei. Beleza, não vou entrar mais em detalhe aqui, senão o vídeo vai ficar depois 5 horas de vídeo aqui, entendeu? Isso aqui é muito profundo. Então, o que acontece? Nós estamos vendo aqui que, no caso, Deus está dando, não é uma nova lei, é a mesma lei, tá bom? Novamente. Então, Deus está entregando a lei. Inclusive, quando fala aqui de palavras, que Deus fala assim, para entregar as palavras, em hebraico é devarim. Devarim são palavras, tá? Inclusive, tem um livro chamado Devarim, que é o último livro da Torá, que os cristãos conhecem como Pentateuco. Não é Pentateuco, tá? A primeira aliança não foi escrita em grego. Tudo bem que tem em grego, Septuaginta, beleza. Mas não foi escrito em hebraico, Ivrim. Escrito em Ivrim. Então, são palavras, Devarim. Moisés tinha morrido
e Josué, que é Yoshua, ele repetiu as palavras que Moisés tinha falado antes de entrar o Rio Jordão, atravessar para Canaã. No caso é o Rio Jardém. Antes de atravessar, ele repete e diz: eu e minha casa serviremos Senhor, Adonai. Ele repete as palavras, por isso que é a repetição das palavras. Aí no caso em grego ficou Deuteronomos, Deutero segundo e nomos é lei, segunda repetição da lei, está sendo repetido. Quem escreveu o Deuteronômio não foi Moisés, porque Moisés estava morto. Não tinha como Moisés falar. E Moisés morreu e nunca mais foi visto. Como que ele vai escrever seu próprio óbito? Isso é coisa de maluco. Então, essa história aqui, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da lei, isso é bobagem, isso não é verdade. Ele escreveu fragmentos, isso é verdade. No tempo de Moisés tinha 2 tipos de escrita. Tinha 2 tipos de Torá, 2 tipos de testamento. Tinha a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita é a Torá Shebitav, Torá Shebitav, escrita. É que nós conhecemos como Antigo Testamento ou Tanar. Nunca falo Antigo Testamento, tá? É o Tanar, tá bom? E tem a Torá oral, aquilo que Deus falou no ouvido de Moisés, no ouvido de Aharon. É a Torá de tradição. É a Torá Shebei ao P. Então, como foi dito, tem 2 tipos de Torá, né? Mandamento. Torá é muito mais do que lei, tá bom? Ele é preceito. No caso, tem a Torá escrita, que é a Torá Shebitav, e a Torá oral, que é tradição, fala de boca. Torá Shebei ao P. Então, o que acontece? Até aí, tudo bem. Eu tinha interrompido aqui porque passou as motos aqui e estava atrapalhando o som aqui, tá? Toda hora passa moto aqui, um montão de moto, estava atrapalhando. Então, continuando aqui. Então, no caso, existia a tradução oral. Yeshua nunca foi contra a lei mosaica. Jesus nunca quebrou um sábado, um shabat. Qualquer judeu cristão que fala isso está falando bobagem. Jesus, ele não veio para cumprir. Lá em grego está a palavra pleuroma. Ele veio para complementar, para dar melhor sentido à lei, à Torá. Então, ele veio para complementar, tá? Ele não veio para cumprir. Tem gente que fala assim, Jesus já cumpriu, não preciso cumprir. Não, Jesus fala assim, não vi revogar um iud, né? No caso, a Bíblia cristã está como tio, que é menor, tio, ponto, vírgula, mas no caso é o iud, tá? Que é a menor consoante. Eu não vi para mudar um iud sequer. O iud, esse caso, seria o I, seria o J, mais ou menos em hebraico. Eu não vim mudar. Também não veio cumprir. Yeshua veio o quê? Ele veio para, no caso, para complementar. A palavra grega que está ali é pleuroma, tá? É como se tivesse um garrafão, você tivesse água e você enchesse mais de água a ponto que ele transbordasse e precisaria de mais vaso embaixo para poder esse vaso cheio completasse outros vasos, então é transbordar, tá bom? Não tem a vida de cumprir. E Yeshua mesmo, como um messiânico, que não cumpriu todos os 613 mandamentos. Yeshua não cumpriu. Tem leis ali que era para mulher, Yeshua não era mulher. Tem leis ali que era para pai, Yeshua nunca foi pai. Tem leis ali que era para avós, né? Que no caso, Yeshua nunca foi avô, nunca foi avô. Tinha leis ali que era para mãe, Yeshua nunca foi mãe. Tinha leis ali que era para criador de boi. Jesus nunca criou boi, tá bom? Então essa bobagem que as pessoas vamos cumprir todos os 60. Isso não existe, cara. Isso nunca existiu, tá bom? A lei que a pessoa tem que cumprir hoje em dia é a lei que está em Israel e que está aqui no Brasil tem que cumprir a lei do Brasil. Os 10 mandamentos estão de pé, sim. Esse negócio que reduziu em um mandamento, isso é bobagem, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, isso aí era uma síntese da lei, mas não estava resumindo nada, só estava fazendo uma síntese. Então o cristão, como não gosta de cumprir lei, não gosta de cumprir nada, bota isso aí, entendeu? Só que Yeshua nunca veio descumprir. O que Jesus estava indo contra não era a Torá escrita, Yeshua estava indo contra a Torá oral, que é a Shebei ao Pé, que era falar de boca. Por quê? Porque tinha rabinos no Talmud, no Midrash, né? Se bem que o Talmud e o Midrash foi escrito no ano, mais ou menos, no segundo século depois de Cristo, depois do Mashiach, foi escrito. Até então era tradição oral. Então Jesus está falando assim, por que vocês estão invalidando a lei que está escrito, foi falado por Moisés,
o preceito de homens. Então o que Jesus estava combatendo ali não era a lei de Moisés, porque a lei de Moisés foi ele mesmo que deu, claro. Yeshua falou que viu Moisés, que Abraão o viu na tenda, entendeu? Quando estava aqueles dois outros malar. Até tem gente que diz que um dos malás que foi destruir lá Sodoma e Gomorra, Sodom e Amorra, um era Miguel, Mihael, e o outro era Gabriel, o anunciador, que era Gabriel e Mihael. Então foram lá destruir Sodom e Amorra. E ele ficou. E ele foi o único que foi adorado, foi ele, Yeshua. Outra coisa que eu falo sobre isso. Quando, no caso, Yaakov, Avino, Jacó, nosso pai, primeiro ele vê um homem. Aí ele fala assim, quem é tu? Vai lutar comigo. Aí depois ele fala que é um enviado, que é o anjo do Senhor. É o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Depois ele fala que ele viu Deus, Elohim, face a face. E ficou vivo. Tal ponto que ele botou naquele lugar de Peniel. Ou é o Penei. Penei é face. É o Altíssimo. Ele viu a face do Altíssimo e viveu. Então essa história que o pessoal fala aqui, ninguém pode ver a face de Deus que morre. Balela, porque ele viu. Abraão viu. Moshe teve que ver de lado, tudo bem. Mas o pacto que tinha com Abraão, Isaac e Jacob, ele via face a face. E ele falou assim, eu vi e estou perto. Yeshua é o próprio Deus, os próprios discípulos viram Yeshua, a face de Deus. Viram? No caso ali, um dos discípulos de Yeshua, um dos apóstolos, um dos Shederins, enviados, emissários de Yeshua, que no caso ali era Filipos, em grego é Filipos o nome deles era em grego mesmo, apesar de ser judeu. Ele diz assim, Senhor Adonai, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Abba. Ele fala assim, Filipos, eu estou tanto tempo aqui convosco, você fala, mostra-nos o Pai? Ali já está dizendo que ele era o próprio Pai, entendeu? Aí tem gente que fala assim, não, tem trindade, que não sei o quê. Não tem trindade. Trindade é o conceito do segundo século e diante. É um conceito gnóstico, entendeu? Eu falo para você, a palavra trindade é o quê? Ela é hebraico? Não. Ela é em grego? Não. Ela é o quê? Em latim. A Bíblia foi escrita em hebraico? Não. Foi escrita em grego? Não. Perdão, a Bíblia foi escrito no caso aí, vamos dizer assim, em latim? Não. Então não tem esse conceito. Nem o judeu até hoje reconhece o negócio de trindade, não tem conceito de trindade, trintate. Não tem esse conceito, esse conceito de coisa de maluco, entendeu? É o único Deus, é o unicismo, entendeu? Igual o judaísmo. Só que o judaísmo não crê que Yeshua é o próprio Deus. Então nós cremos que Yeshua é o único Deus. Yeshua é o Pai, Yeshua é o Filho e Yeshua é o Espírito Santo. Yeshua é o Pai, ele é o Ava, ele é o Filho, ele é o bem, né, o filho do homem, o Ben-Ish, o filho do homem, e ele é o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. E Yeshua está no nosso meio como? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é outra pessoa, é o próprio Cristo. Porque a própria palavra diz que o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo, o Espírito do Mashiach. Ele é chamado, ele disse que vai enviar outro Consolador, ele falou que vai enviar o Consolador, que é ele mesmo. Mas por que Jesus ele não fala que é o próprio Deus, apesar de ser o próprio Deus? Porque fala que no caso ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Simples. Antes tomou forma de servo, de escravo, e tomou forma de cruz. Por quê? Rassatã, que não é Deus, se fez Deus. O próprio Deus fez o quê? Homem para salvar. Porque não tinha graça. E Jesus veio como Deus e salvar a humanidade. Ele veio como Adão perfeito. O Adão perfeito que ele veio. O primeiro Adão falhou, é alma vivente, é nefesh vivente. Mas o segundo Adão, o primeiro Adão, ele é nechamar, é alma vivente, é fagulha, alma vivente. O segundo Adão é nefesh vivificador. O primeiro Adão é um Adão vivente. Então a alma dele é aquele fôlego de vida, é nechamar, tá? Que todo mundo recebeu quando nasceu. Respirou, né? Aquele rei, né? Respirou. Então essa é a alma vivente. O primeiro Adão é alma vivente, mas o segundo é nefesh. É espírito vivificante, é Ruach HaKodesh. Então tem diferença. Tem diferença. Se você não entender hebraísmo, você não vai entender Novo Testamento, você vai entender Brit Hadashah. E se você não entender Brit Hadashah, você não vai entender também judaísmo também não, porque um depende do outro.
Esse é o problema de cristãos e judeus, que não conseguem entender o outro lá, só entende metade da revelação, cada um entende uma metade. Aí fica ruim, fica difícil. Aí um fala que não precisa de lei, outro fala que precisa de lei para salvar, outro fala que não precisa de lei. Cara, a lei não salva ninguém, mas a lei aponta o quanto nós somos falhos e precisamos de um Salvador, um Machia. E com sua graça, sua bênção, sua hesed, ele nos salva. Ele cobre, ele cobre com a cobertura do seu sangue, o seu dan, é chamado de capará, é cobertura. Então ele cobre nossos pecados. Então, aí vamos ver aqui também, a coisa que também tem que falar também, que no caso, quando Deus entregou a Torá, Moisés entregou a Torá em 70 idiomas. Isso você não vai ver na Bíblia, você não vai ver na Torá, não vai ver no Tanar, no Torá, no primeiro livro da Bíblia, você não vai ver isso, em 70 idiomas. Aonde você vai ver isso? Isso é um conceito de haver 70 idiomas, é encontrado em várias passagens do Talmud. Talmud não é Bíblia Sagrada, Talmud. E no Midrash. O que é Midrash? Midrash são parábolas judaicas, tá? Parábola é a palavra grega, né? Comparação. São comparações. É igual a Bíblia de estudo, né? A Bíblia de rodapé, né? Então, a parte do rodapé não é Bíblia. Bíblia é a parte escrita. Então, no caso, são comentários, tá bom? De vários midrashim, de vários para pessoas que fazem parábolas, comparações. São chamados de midrashim. Por exemplo, o Talmud nos diz que quando Deus, Elohim, deu a Torá no Sinai, sua palavra foi falada em 70 línguas, 70 idiomas. E Moisés, Moshe, traduziu a Torá em 70 línguas antes de morrer. Então vamos lá. Vamos lá. Vou dizer aqui para você explicar isso, quem fala isso. Quem fala isso é o Rashi, é um rabino chamado Rashi, tá bom? Que no caso ele é um rabino do segundo século, é um rabino mais importante que tem no judaísmo ortodoxo. Então vamos lá, e também para o judaísmo messiânico também. Então vamos lá. Na margem oriental do rio Jordão, que é o rio Iardém, na terra de Moabe, Moshe começou a explicar a Torá. Lemos uma Parashat Devarim. O que é Parashat Devarim? Tem judeu rabino que vai te explicar o que é isso, ele vai direto. Parashá é porção semanal, tá? E Devarim é palavra, porção da palavra semanal. Então, o Rabino Rashi, ele vai dizer que o quê? Ele vai dizer que o grande comentarista da Torá explica que logo antes que o povo judeu entrar na terra de Israel, Moisés traduziu toda a Torá para 70 idiomas da humanidade daquela época, de acordo com cada nação que pudesse entendê-lo. Isso nós vamos ver o quê? Em Deuteronômio, Devarim, Deuteronômio capítulo 1, do verso 1 ao 6. Vou ler Deuteronômio do 1 ao 6, que é Devarim, tá bom? As palavras, repetição das palavras de Yehoshua, daquilo que as palavras que Moisés tinha falado, Moshe tinha falado depois de morrer. Então eu vou dizer assim, Deuteronômio 1, do 1 ao 6, diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, no deserto além do Iardém, além do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Adã. Então não está na terra de Israel, está em terra estrangeira falando. Tofel, Lavã, Hatzerote e Dizarrave. Essa versão aqui é a versão no caso da Bíblia em hebraico, que é o Tanar, né? Que é só ter a primeira aliança, não tem o Novo Testamento, só tem a primeira aliança, que é do caso da editora Sefer, tá? No caso é o Tanar da editora Sefer, tá bom? Essa é a tradução. Eles que traduziram, não fui eu, tá? Por isso que algumas palavras é um pouco diferentes de português, tá? Moisés é Moshe, é por aí. Então tá dizendo aqui, Edizabe, distância de 11 dias de Horeb, que é o Horeb, conhecido em português como Horeb, é Horeb, né? Horeb, até Kadesh Barneia, até Kadesh Barneia, pelo caminho do monte Seir na Jordânia, tá? Só para você saber, Seir é o monte da Jordânia, ele tá falando na Jordânia, não sei o que, no Líbano, ele tá falando essas regiões aí, tá falando regiões fora de Israel, ele tá falando de Torá na região fora de Israel, Moisés falando. Aqui, ó, ele não entrou na terra, por que tá falando
em terras estrangeiras? Porque ele não entrou na terra prometida, lógico. Deus falou para ele, você não vai entrar, você não vai atravessar o Jordão, você não vai entrar. Você vai vir de fora, vai vir de longe. Você vai ver a terra que manda leite e mel, mas você não vai entrar porque você feriu a rocha de Meribá. Tá? E no caso, o irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus, caso que um dos irmãos dele que é, no caso, botar aí, em português é Judá, né? Não é Judá, é Judas, né? Que é o Yehuda. Aí vai falar e vai fazer um midrash que ele vai falar que essa pedra rolava atrás do povo, que dava água, que essa pedra era Yeshua, era o Machia. De onde que tirou isso? De Bíblia? Não. De Torá? De Taná? Não. Ele tirou isso de Torá Shebelpê, de Torá falada. Entendeu? E tirou disso aí. Da onde que tinha essa explicação? É claro que essa explicação aí está no livro de Ascensão, o livro de Ascensão de Moisés, da morte de Moisés. Esse livro não está na Bíblia, ele está falando de um livro extra-bíblico, o irmão de Jesus. É meu irmão, no caso aí é o Judas, né? A igreja católica fala que é Judas Macabeu, mas não é Judas Macabeu, não. Fala que é Judas, tem outro aí, São Judas Tadeu, mas São Judas Tadeu não. É Judas mesmo, filho de Maria mesmo, Judas. Tá aí, Ruda. E vai falar sobre isso, vai fazer um midrash. Você viu que os discípulos de Jesus e os apóstolos eram midrashistas, eles faziam um midrash. Né? Eles eram rabinos, todos eles, você vê resquício, ou total resquício eu falo, de cultura, de movimento dos peruchinos é fariseus, dos fariseus neles. Você vai ver que todos eles eram fariseus. Nenhum tinha consciência de saduceu, não, de saduquim, de pessoa do templo, não. Todos eles eram fariseus, frequentadores de sinagogas. Tá bom? Então, ele vai falar aqui, ó. No primeiro mês, Moisés falou aos filhos de Israel tudo o que o Eterno ordenava a eles, depois de ferir a Shiron, o rei do Emorreu, que habitava em Resbom, e a Og é o rei de Barshan, era o gigante, né, que Moisés derrotou, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, além do Iardém, na terra de Moabe, que é Moabe em português. Moshe começou a explicar essa Torá dizendo: o Eterno nosso Deus, Elohim, nos falou em Horeve, dizendo: haveis estado bastante tempo neste monte. Então, foi falado sobre isso. Aí entregou em 70 idiomas, pois havia confundido vários idiomas. Onde que Deus confundiu? Lá em Babel, na Babilônia, lá na Torre de Babel. Vamos ver isso em Gênesis, que é o Bereshit, capítulo 11, do verso 1 ao 9, que diz assim: então toda a terra tinha uma só língua, uma só lachon, lachon em hebraico. E mesma palavra, que língua é essa? Os sábios dizem que no caso é o hebraico, o ivri, é o hebraico, tá? Não a escrita, porque a escrita hebraica moderna ela é o aramaico, né? O aramaico é a escrita babilônica, é a escrita quadrática, né? Eles aprenderam mais ou menos no ano ali 586 a.C., né? Antes do Machias. Eles estavam no exílio da Babilônia. Foram levados para a Babilônia cativo, então aquela escrita quadrática é o aramaico, mas a forma de falar é o ivri, tá bom? Então eles falavam um só idioma. Qual o idioma que se falava no mundo pré-diluviano? E antes de confundir as línguas? O ivri, o hebraico. É essa daí. Não é sânscrito, não é outro idioma, não. Que nem o pessoal tá falando aí. Ah, não, é não sei o quê. As pessoas estão inventando aí, como que é? Sumério, Sumeru, não é isso não. É o hebraico, é o ivri. A forma de escrita ela é moderna, mas a forma falada é o primeiro idioma da face da Terra. Do ivri saltou os idiomas. Por que você fala lanche? Porque pão em hebraico é lerem, é lanche, entendeu? Por que você fala benção? Porque benção em hebraico é brahá. E você fala, vou chamar alguém. E quando você está chamando alguém, significa shemot, é chamar. Então você fala muita palavra hebraica que você não sabe, o mundo inteiro fala isso. Por exemplo, o que em inglês se fala, vamos falar aí o idioma em inglês aí que fala terra, é earth, como escreve? Earth. Earth é da raiz da palavra o quê?
Aret, em hebraico. Então, no mundo inteiro, a raiz dos idiomas é a língua hebraica, entendeu? Ele é você ou não. Ele é muito sobre isso ou não. Então diz assim, ó. Vamos lá de novo aqui, vamos de novo. Gênesis do 11, do 1 ao 9. Então toda a terra tinha uma só língua e mesma palavra. Mesma forma de escrever, entendeu? Mesma língua e mesma forma de escrever. E foi viajando do Oriente o que acharam um vale na terra de Shinar. Terra de Shinar, tá? Que é o Iraque, atual Iraque. E ali ficaram ali. E disse cada homem ao seu companheiro: vinde, façamos tijolos e os cozinhamos no fogo. Primeira vez que o homem começou a cozinhar tijolo no fogo para poder ficar mais duro, tá? Tijolo de barro. E disse cada homem ao seu companheiro: vinde, façamos tijolos de barros por pedra, e barro foi para eles por argamassa. E disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre, e o seu cume chegue até o céu, até o Chamai, até os céus. E conseguiremos para nós fama, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu Yod-Re-Vav-Re, o Eterno, para ver a cidade e a torre que edificaram os filhos dos homens. Imagina Deus vendo do alto assim, Deus olha assim, deve ter dado a risada, né? Assim, lá vem besteira, lá vem, não posso falar o nome aqui, né? Lá vem M, né? Esse pessoal vai se juntando aí. E disse o Eterno, Baiome Elohim, né? E disse o Eterno, eis um mesmo povo e uma mesma língua, a mesma lachon para todos eles. Isso foi os que o fez começar a fazer. Deus até gostou do propósito, fazer, pô, estão unidos, cara. Pela primeira vez, esse povo está unido, né? Mas unido para coisa errada, né? Aí Deus falou assim, pô, estão unidos, mas tem unidade, vai dar certo, tem unidade para um propósito equivocado. Aí diz assim, e agora nada os impedirá de fazer tudo o que intentarem fazer. Tudo que eles quiserem fazer, agora não pode se pedir. O que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Estão unidos, estão em união, estão no poder da unidade. E é isso que os irmãos têm que estar. A Bíblia diz o quê? Quão bom e quão suave que os irmãos estejam o quê? Em união. E os discípulos estavam em união, por isso que receberam o Espírito Santo. O Ruach HaKodesh, eles estavam em união e lendo o quê? Palavra, estudando palavra, examinando, escritura. Então, o segredo é que você vê o Espírito Santo. Unidade, obediência, unidade e está em união, concordância. Aí diz assim, e agora nada os impedirá de fazer tudo quanto intentarem fazer. Vinde, desçamos. É a Trindade, é Deus falando com Jesus. Não, é o cara que é com os anjos, tá? Aqui é os malarins, são os anjos, são os deuses, entendeu? Tá descendo para falar com seus ministros, que ele faz deles labareda de fogo. Aí ele vai assim, Deus não consulta anjo. Cara que consulta, pá. Deus consultou Moisés. Moisés foi falou que não era para matar. Arrisca meu nome aí. Deus ele ouviu Moisés. Jesus ouviu a mulher Ciro Fenícia, cananeia, e falou, não é bom que lance os pães aos cães, né, os cananeus. Os cananeus também têm que comer. Aí Jesus muda de ideia. O Senhor Deus muda de ideia. Por que Deus não... Tu acha que Deus não ouve conselho? Só porque ele é Deus? Claro que ele ouve. Porque ele é sábio. Deus não ouviu o conselho de Moisés? Deus vai instruir esse povo todo aí, sei o quê? Fala assim, Deus, se fizesse isso aí, que dirão as nações, essas 70 nações, que dirão? Tirou o povo lá do negócio para matar no deserto. Que porcaria de Deus é esse que serve para nada? Praticamente. Aí Deus olhou assim, o teu povo. Não, teu povo não, teu povo. Não pode fazer isso não. Deus falou para Moisés, falou para Deus, segura a onda aí, é teu povo. Aí Deus gostou, Deus não ficou irritado com Moisés, não. Tu vai achar, quem tu acha que é para falar assim comigo? Não, Deus gostou. Deus gostou mesmo do Moisés, da atitude de Moisés. Esse eu posso confiar. Esse é um bom conselheiro. Esse aí tem que estar na frente mesmo. É um grande líder. Porque ele bota a cara a tapa. E podia ficar só eu e ele aqui, mas ele falou que preferia que o nome dele fosse escado do livro da vida se esse povo não presta para nada, não fosse salvo. Ele botou a salvação dele como Machia naquele tempo, assim como Jesus botou para toda a humanidade, o Moshe bota é o Machia daquele momento. Ele bota assim, sou eu. Aqui, risca meu nome aí. Se você não quiser esse povo, o povo é teu.
Aí Deus não ouve conselho? Então você é maluco, tu acha que não. Bons conselhos sim, agora conselho de bosta, de que não serve para nada, cara que não vai ouvir, né? Isso é óbvio. Aí diz assim, ó, confundamos ali sua língua para que não entenda cada um a sua linguagem do seu companheiro. E o espalhou o Eterno dali sobre a face da terra. Que Deus queria me espalhar. Deus falou, crescer e multiplicar e encher a terra. Todo mundo segurando ali, todo mundo ali no mesmo espaço. Assim, não, espalha esse povo aí, pelo amor de Deus. Espalhou o povo todo. E o espalhou o Eterno dali sobre a face da terra. E cessou de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome de Babel, Babilônia. Pois ali confundiu o Eterno, a língua de toda a terra, e dali espalhou o Eterno sobre a face de toda a terra. Antes falavam o hebraico, o Lashon Hakodesh. Então, qual é o primeiro idioma que ele falava? O Lashon Hakodesh. Agora vamos ver, o que tem a ver o fato da descida do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, com a festa de Shavuot. Porque a festa de Shavuot, se Deus entregou a Torá em 70 idiomas, isso não está na Torá escrita, isso está na Torá oral. A Shebe Alper, não está na Torá Shebitav. Está na Torá Shebe Alper. Tá? A Torá de boca, fala de boca. E nós vemos aqui que o Rashi mostrando que lá em Deuteronômio 1:1-6, Moisés passou a Torá e, segundo Rashi, seria uma Torá em 70 idiomas para as outras nações. Ainda, inclusive, eles falam que eles sabiam que os judeus iam ser espalhados pelo mundo inteiro, nas diásporas, nas perseguições, nos pogrões, perseguidos na Europa, perseguido no mundo inteiro. Então tinha que ter fragmentos de Torá em vários idiomas para que esse povo não perdesse a Torá de vez. Tanto é que essa Torá chegou para o mundo inteiro, através do cristianismo também, chegou para o mundo inteiro. Ninguém espalhou mais Torá do que cristão, isso é fato. Agora, cristão vive Torá? Não. Agora foi o que mais espalhou no mundo inteiro. Os cristãos espalharam Torá, bem ou mal, espalharam no mundo inteiro, em cada ruela, em cada favela, em cada palácio, em cada ilha. Quem levou Torá nas Ilhas Salomões, lá por pessoas que arrancava a cabeça, caçadores de cabeça, quem levou lá nas Ilhas Salomões, nas Ilhas do Pacífico, os índios, aborígenes, quem levou? Cristãos. Também, judeus também, que o Brasil, quando veio para cá, não veio só cristão, né? Também veio judeus, né? Inclusive, o próprio Pedro Álvares Cabral, ele era cristão novo, né? Judeus forçados ao cristianismo, né? E segundo, ele também diz também que já tinha um homem aqui, um português aqui no Brasil, 2 anos antes de Cabral chegar, né? E ele era um judeu, né? Que é chamado de tentar lembrar aqui, bacharel de Cananéia. Chegou aqui em São Paulo, aí quem fala isso é Martim Afonso de Souza, em 1531. Aí vai lá e os índios falam, os tupiniquins, né? Falam assim, tem um cara aí, branco aí, igual vocês aí, barbudo aí. Aí foi falar com ele lá, no caso, Tomé de Souza foi falar com ele lá, foi o primeiro governador de São Paulo, se não me engano, do Rio também, foi o primeiro governador, no caso era chamado de São Vicente, não era São Paulo na época. Aí no caso foi lá, quando foi falar, ele falou assim, quanto tempo você tá aí? Aí era 1531 e falou assim, tô aqui há mais de 30 anos. Ele falou assim, como você tá aqui há mais de 30 anos, cara? Se Cabral chegou a 29 anos atrás, como você tá em mais de 30 anos? Você chegou aqui antes de Cabral? Então ele já estava, chegou 2 anos depois da Tratado de Tordesilhas, que foi em 94, foi Tordesilhas, o cara chegou em 98, 4 anos depois do Tratado de Tordesilhas, e Cabral chega em 1500, né? Então Cabral chegou 2 anos depois desse cara. Esse cara foi deixado aqui no Brasil por quem? Um navegador importante, que é Bartolomeu Dias, foi aquele que cruzou, né, o Cabo da Boa Esperança, chamado de Cabo da Boa Tormenta. Aí o rei de Portugal, se não me engano, acho que é o Dom João III, falou assim, não, isso é Cabo da Tormenta. Aí ele cruzou ali, caminho para a África, né? Cruzou a África e caminho para a Índia, aí cruzou aquela parte ali. Só que antes disso, ele voltar para Portugal, ele deixou um cara que estava exilado, ele estava exilado no caso na África do Sul. Esse camarada que é chamado de bacharel
vamos dizer assim, bacharel de Canané. Ele estava lá, ele não tinha o nome de Canané ainda, ele estava na África do Sul ali. Ele estava no caso ali no Cabo Verde. Cabo Verde era um inferno naquela época, tá? Malária, sem comida, um inferno, cara. Não é igual hoje em dia maneirinho, não. Tava ali. Aí então ele pega esse cara, o Bartolomeu Dias, traz para o Brasil, deixa no Brasil na parte do sul e leva um outro português e bota no norte. Para quê? Para tomar conta para os espanhóis não entrarem naquela terra ali, que estava cortado com o Tratado de Tordesilhas. Então ele botou esses dois caras, sem o consentimento do rei de Portugal, botou esses dois caras. Então no caso, Bartolomeu Dias, esse cara chamado, que é no caso, o bacharel de Cananéia, ele deixou em Cananéia, em São Paulo, que a parte para baixo era tudo reto, era ruim de navegar, a parte do sul, do Rio Grande do Sul era ruim de navegar ali, a parte do Rio de Janeiro para cima que era boa, São Paulo, Rio de Janeiro para cima que era boa, e deixou no Maranhão, deixou um outro cara ali, para poder tomar conta. Então esses três caras chegaram no Brasil antes de Cabral, só para vocês saberem, entendeu? E eram o quê? Descendência judaica, esses caras. Então, esse povo foi espalhado por um mundo inteiro, os judeus. Então, essa Torá tinha que ser falado em vários idiomas. Em vários idiomas, porque quando um judeu chegasse, ainda que ele não soubesse falar em hebraico, ou se tornar um cristão novo, forçado, alguma coisa, iria ter Torá, ia ter palavra para ele, entendeu? Então ninguém espalhou mais Torá do que cristão, e os próprios cristãos novos também, os próprios judeus que tiveram forçadamente converter ao judaísmo e que nunca foram cristãos, sempre foram judeus escondidos, tá? Então vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Então antes ele falava hebraico, o Lashon, tá bom? É chamado de Lashon Hakod, a palavra é a linguagem sagrada. E o que isso tem a ver com o dia de Pentecostes? Agora vamos entrar na festa de Pentecostes para fechar aqui. Então, na festa de Pentecostes, é estritamente ligada ao rei Davi. Tem que falar isso também. Davi, salmista e pai da casa real, pois Davi nasceu e faleceu em Shavuot, tá? Na festa de Shavuot, tá bom? Nessa data aí. Então, Davi... Aqui, ó, só. Davi nasceu em Betlehem é a casa do pão, tá bom? É Belém, mas fala Bet, que é casa, e Lehem, que é pão, na terra de Judá, no ano judaico de 2854, após a criação de Adão e Eva. Eu não acho que tem a ver da criação da terra, mas a criação de Adão e Eva, tá? O rei Davi, que é o David Hameler, Meler é Davi, Meler é rei, então o Meler David faleceu no Shabat, que coincidia com a festa de Shavuot, no ano de 2924. Então ele nasceu em 2854 e morreu em 2924. Calendário judaico, tá bom? Calendário lunar. 837 anos antes de Yeshua nascer. Então foi que Davi morreu. Seu reinado durou 40 anos, tá bom? Então, seu reinado durou 40 anos. Nos primeiros 7, ele reinou em Chevron, que é Hebron, sob a tribo de Reudá, e nos outros 33 restantes em Jerusalém, sobre todos Israel. Referência de David está em Atos 2, 25, em Atos 2, 31. Em 2, 25 diz assim: porque dele, Davi, quem está falando aqui no caso é Pedro, tá? Shimon Kefá, tá? Shimon Pedro, Shimon Kefá. Então Shimon Kefá está dizendo assim, está falando para o povo lá em Jerusalém no dia da descida do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, está dizendo aqui, ó. Porque dele, David, sempre via diante de mim o Senhor Adonai, porque porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Atos 2,31 diz assim, Pedro falando, aquela multidão de 5.000 pessoas. Prevendo isto, David
falou da ressurreição do Machia, que a sua alma, a sua nefes, não foi deixada entre os mortos, no Sheol, nem a sua carne viu a corrupção, antes ressuscitou. Aleluia, glória a Deus por isso. Então nós vamos entrar aqui em Atos, tá bom? Atos 1 ao 14. Vou tentar ser mais sucinto, porque esse vídeo vai acabar ficando quase 3 horas de vídeo. Então vamos lá em Atos 1, 14. Vou ler para vocês aqui, Atos 1, 14. Atos do 1 ao 1, 14, tá? Aí diz assim, ó. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Yeshua começou a fazer e a ensinar. Quem está dizendo isso aqui é Lucas, tá? Até o dia que foi levado aos céus, após ter dado orientações pelo Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, e aos apóstolos, Shederins, que escolheram. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias, falando das coisas referentes ao reino de Deus. Então, se Jesus ficou 40 dias, e no caso, 7 vezes 7 no caso dá 49, então ficou faltando 9 dias para se cumprir de Jesus ressuscitado. Até a descida do Espírito Santo tem 9 dias aí, né? Então vamos continuar aqui, ó. Falando das coisas referentes ao reino de Deus, que é o Malkut Elohim, quando participava de uma refeição com ele, um seder, refeição. Que refeição é essa? Era o 7º dia de Páscoa, tá? De Pêssego, é o 7º dia. Tem refeição no primeiro dia e no 7º dia. Os cristãos têm que aprender isso. Os judeus sabem disso. Quando participava de uma refeição com eles, ordenou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, do Abba, o qual ele disse: de mim ouviste, porque na verdade João e Yohanan Hamatibim batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodesh, dentro de poucos dias, no caso 9 dias aqui. Tem gente que fala que é uma semana, mais ou menos. Mas vamos continuar aqui. Eis que se haviam reunido e perguntaram: Senhor, este é o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Então está para restaurar o reino de Israel, o reino físico, e não espiritual. E ele respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai resolveu por sua autoridade. Mais uma vez, Jesus está falando Pai porque ele, sendo Deus, nos opôs ser igual a Deus, né? Satanás não sendo Deus, o por ser Deus é um falso Deus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Depois dessas coisas, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, em uma nuvem encobriu os seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceu-lhe junto deles 2 homens vestidos de branco, 2 malachim, né? 2 malachim, 2 anjos, 2 malachim, que disseram: homens da Galileia, Galilim, por que estás olhando para o céu, para o Chamai? Este Yeshua, Jesus, que dentre vós foi levado ao Chamai, virá do mesmo modo que veste partir. Então eles voltaram para Jerusalém e vindo do monte chamaram das oliveiras. E vindo do monte chamado das oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância de a caminhada de um sábado. A caminhada de um sábado é uma jarda, uma milha, mais ou menos. Mas é como se fosse 1 quilômetro, a distância de 1 quilômetro, né? Que o judeu podia andar assim. A distância da caminhada de um sábado é 1 quilômetro. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro, que é o Keifá, João e Yohanan, Tiago, que é Jacove, André, que é Endrios, Filipos, que é Filipos, Tomé, que é Tomás, Bartolomeu, que é Bartolomai, Mateus, que é Matitiarro, Tiago, que no caso é Jacove, filho de Alfeu,
Shimon, os Zelotes, e Yehudá, que é Judas, né? Yehudá, filho de Tiago, filho de Jacove. É um outro, que é no caso é o Judas Tadeu, né? Que é o Judas, filho de Tiago, né? Então, e unidos todos dedicaram a oração, né? A oração tefilar, juntamente com as mulheres, com Maria, que é Miriam, a mãe de Yeshua, e os irmãos deles. Aí ficou ali coisa, aí escolheram um cara lá, não era para escolher ninguém, tanto que não foi para frente, quem Deus escolheu foi Paulo para ficar na cadeira de Judas, né? De Yehuda, que era o traidor, a coisa toda, aí botar um tal de Matias lá, mas não deu certo. Aí vamos pular para o capítulo 2. É o dia de Pentecostes, que é o dia de Shavuot. Não existe festa de Pentecostes, existe a festa de Shavuot. Agora estamos entrando já para o final do estudo, do shiur, tá bom? Desse estudo. Capítulo 1 diz assim, do verso 2 de Atos. Ao chegar o dia de Pentecostes, que é Shavuot, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. Apareceram umas línguas como de fogo. Não é língua estranha, tá, gente? É umas línguas como de fogo, tá bom? Distribuídas entre eles. E sobre cada um pousou. Então vamos lá. Só quem sabe isso aqui é quem foi batizado com o Espírito Santo. Quem não sabe vai falar groselha, tá? Vai falar que é língua estranha, vai falar que é só glossa, vai falar um monte de besteira. Agora quem foi batizado com o Espírito Santo sabe o que é, tá bom? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Urua, maiúsculo, lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém os judeus piedosos de todas as nações, eram judeus, tá? Não eram gentios, judeus, que há debaixo do céu. Então os judeus tudo daquela época ali, judeus de Cirene, da norte da África, judeus, sei lá, da Ásia Menor, que é a Turquia, judeu de Creta, de Alexandria, no Egito, tava ali. Porque eram 3 festas que as pessoas tinham que subir a Jerusalém. De 7 festas, 3 tinham que subir. Que é a Páscoa, o Pêssar, no caso ali a festa dos tabernáculos, tá bom? Festa tabernáculo, são 8 dias de festa, tem que subir a Jerusalém. Para mim, Jesus nasceu na festa tabernáculo, primeiro dia para mim, Yeshua nasceu ali. A festa tabernáculo, por isso que não tinha lugar para ele ficar na cidade, né? Porque ninguém queria recebê-lo, né? Porque todo mundo tinha que dormir lá de fora mesmo da casa mesmo. Então ele nasceu e ficou lá de fora, numa manjedoura dentro de um tabernáculo, dentro de uma sucote, entendeu? Dentro de uma sucar. E, no caso, a terceira festa que tem que subir é a festa das primícias, que é a festa que estamos falando aqui, que é Shavuot. Os cristãos conhecem erroneamente como Pentecostes. Pentecostes é 50 e Shavuot são 49 dias. Então não são 50 dias, são 49 dias a partir do primeiro dia, são 7 semanas. 50 dias não são 7 semanas, tá bom? Então não é Pentecostes, é Shavuot, tá bom? Então aquele povo ali não falava grego, não falava latim, falavam hebraico e aramaico. Então é Shavuot, semanas. O Ot é plural feminino. Estava em Jerusalém, judeus piedosos de todas as nações, que há debaixo do céu. Tem os cristãos que estavam ali era pessoas de outros povos, gentios, pessoas que não eram, não, judeus. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. E todos ficaram confusos, pois cada um os via falar em sua própria língua. Agora sim, aqui é glossa em grego. São línguas humanas, entendeu? É um poder espiritual também. Mas lá, quando estavam reunidos, não faz sentido. Tá um monte de Galileu junto e um ficar falando em português, outro ficar falando em latim, outro ficar falando em aramaico. Não faz sentido. Para quê? Para que isso? Então ficar, o cara tá falando uma língua que eu não sei o que é, glória a Deus. Não. Eles estavam falando em línguas espirituais, que eles não sabiam o que era. Entendeu? Eles estavam falando sobre isso. Com certeza não era bala-bala que eles estavam falando, nem labachura, que labachura espanhol é lixeira, nem labaxéia, não estavam falando essas bobagens, essas groselhas que você vê na internet aí, os pessoal falando. Pentecostal falando, não é isso que estavam falando, entendeu? Mas também não estavam falando inglês, não estavam falando japonês, não estavam falando coreano, não estavam falando isso, entendeu? Eles estavam falando em línguas espirituais. Agora, quando foram para fora,
esse pessoal começaram a ouvir no idioma deles, entendeu? Da terra deles, mesmo eles sendo judeus. Você fala assim, pô, as pessoas não são galileus, são galilim, não são da Galiléia, são da Galil? Por que eles estão falando em persa, estão falando em elamita, estão falando em vários idiomas aí? Estão falando em grego, em sirene, cretense, estão falando em vários idiomas aí. Estão falando em espanhol, estão falando... porque tinha, a Espanha existia naquela época. Paulo mesmo queria ir para a Espanha, para Tarsis na Espanha. Ele mesmo queria ir, entendeu? Então, tá falando o quê? A língua dos franceses, a pessoa fala, pô, estamos ouvindo o nosso idioma, entendeu? Aquela época que era a Dalmácia. Fala que Paulo queria para Dalmácia, que Tito tinha ido para acho que Tito tinha ido para Dalmácia. Dalmácia é a região que hoje nós conhecemos como aí a Bósnia, né? Bósnia e Herzegovina, né? É aqui a Croácia, né? Croácia. No caso, a Dalmácia. Então, essas regiões, a gente acha que essas regiões tem que estar falando. Então, não faz sentido o pessoal estar falando esses idiomas entre eles, quando eles estavam entre eles. Mas quando partiu para fora, aconteceu isso. O que eles estavam fazendo? Eles estavam lendo Torá a noite toda, junto, reunido. Eram mais ou menos 70 pessoas, eram 500, se afastaram, ficaram mais ou menos 70 pessoas. Ficaram lendo Torá, estudando Bíblia. Estava Maria e Miriam ali, estava a irmã de Yeshua, não sei se estavam os seus irmãos ali, não sei se ali já era convertido ou não, acredito que sim, mas não sei se estava ou não. Eu estava ali, os 11 ali, mais um Matias que tinham botado como apóstolo, mas não era apóstolo nenhum, entendeu? Estava todo mundo ali, por quê? Estavam em unidade, igual aquele pessoal que estava lá na Bavel, estava em unidade, mas só que estava em unidade de propósito certo, de adorar a Deus, e não de querer derrotar Deus, não de querer subir ao céu para derrotar Deus, mas de querer unir a Deus. Então Deus ele une os idiomas. No primeiro momento, na Babilônia, ele confunde. Aqui não, aqui Deus está tirando a confusão dos idiomas. Deus está tirando. Então fala aqui, ó, versículo 7. E perplexos e admirados diziam os outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus, galilim? Como que cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia. Olha só, habitantes da Mesopotâmia. Mesopotâmia é o quê? Iraque e Irã. Irã é persa, Iraque é outro idioma, é árabe. Ó, Judéia, Capadócia, do Ponto da Ásia. Ponto da Ásia é turco, entendeu? Então, da Frígia, da Panfilha, do Egito, falando copta, do Egito, eu vi o pessoal falando copta, linguagem de faraós, copta, das regiões da Líbia, da África, de Cirene, romanos aqui residentes, tanto judeus como judeus convertidos ao judaísmo, falando em romano, cretense é onde? Onde é Creta? Árabes, Aravim, Creta, que é Critim, Creta, idioma Critim, Aravim, árabes. Todos nós ouvimos falar das grandezas de Elohim em nossa própria língua, e perplexo e pasmo todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? O que está acontecendo? Mas outros zombando diziam: eles têm embriagado de vinho, de ragafém, eles estão cheios de ragafém, de vinho, de mosto. Aí vem o discurso de Pedro, que é Kefá, não é Keifá, não, Kefá é pedra, tá? Então põe-se pé com os 11 que Yehuda tinha suicidado. Pedro, Shimon Kefá, tomou a palavra e disse: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel, que é Joel e profeta é Navi, tá? Então, Navi e Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Adonai, que derramarei do meu espírito, meu grua, sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões,
os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu espírito, meu rua sobre meus servos, sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, glorioso dia do Senhor. Cara, que isso aqui está falando no caso ali, do final do Apocalipse, quando Deus está derramando, depois das trombetas, das taças, das 7 taças que Deus está derramando, a qual é sobre a terra. Cara, que está falando isso. Antes que o Senhor venha, né, antes que Yeshua venha para restaurar, para iniciar o milênio, o reino do Mashiach, ele fala assim, antes que isso aconteça, e o pessoal ia profetizar, ia ter o derramamento. Pedro está falando sobre isso, Kefá. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. Yeshua, o Natzarim, o Nazareno, homem provado por Elohim, Deus, entre vós, com milagres feitos extraordinários e sinais que Deus Elohim realizou entre vós por meio dele, como bem saibais, ou bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Não é preexistência, não é predestinação, é presciência. Deus de antemão conheceu, presciência. Deus está dizendo aqui que ele foi entregue pelo conselho determinado, pela presciência de Deus, vós o mataste. Mas Pedro está falando que vós mataste, mas ninguém matou Jesus. Na verdade, Jesus entregou sua vida. Isso para Pilatos, né? Ele vai assim, você não faz nada para se salvar? Faz alguma coisa sua defesa. Ele fala o quê? Me entrega. O maior pecado tem esse. Yeshua queria. Ninguém matou Jesus. Jesus deu sua vida por cada um de nós. Não foi romano que matou, não foi. Inclusive, fica alguns judeus falando que quem matou Jesus foi Pôncio Pilatos. Mentira, Pôncio Pilatos lavou as mãos. Lavar a mão não é algo romano, lavar a mão é algo judaico. Ele fez a parte dos judaicos dizendo aqui, ó, não tem nada a ver com isso. Ele lavou a mão, você não tô fora disso. Pilatos todo o tempo quis. Aí dizendo ali, ó, esse aqui é o justo. Nós faremos de Yeshua, de Yeshua o Galileu, Nazareno, o rei de vocês. Aí fala assim, vocês querem o quê? O Yeshua, Nazareno, ou vocês querem o quê? Barrabás, filho do pai, ou quer o outro Yeshua, chamado o Nazareno? Ou seja, os dois eram Yeshua, tanto Barrabás era Yeshua, como Yeshua era Yeshua. Era Yeshua Barrabás, Yeshua, filho do pai, e Yeshua Hanatzaret, Yeshua o Nazareno. São dois Yeshuas ali. Aí o pessoal escolheu o Yeshua errado. Yeshua Barrabás, o filho do pai. Ele escolheu o próprio pai, escolheram o filho do pai. Beleza, ainda bem que escolheram errado, porque senão não seriam salvos, não seríamos. A salvação não chegaria a nós. A humanidade não teria salvação. E Pôncio Pilatos, cara, foi o maior pregador que teve da palavra, porque ele botou em 13 idiomas ali que Jesus, o Nazareno, é o rei dos judeus. O cara botou lá em hebraico lá, Yeshua, Hanatzaret, Vermele e Rudim, em hebraico. Yeshua, o Nazareno, é o rei dos judeus. Porque ele já era Deus de israelitas. Os israelitas aceitaram lá em Shomeron, lá na Samaria, que é a mulher samaritana, eles aceitaram. As tribos do norte, as 10 tribos do norte receberam. Quem não se recebeu foi os judeus. Quem eram os judeus? É a tribo de Judá com a tribo lá de Benjamim, que não tinha aceitado, e Jerusalém, né? 2 tribos não tinham aceitado, as outras 10 tinham aceitado. As tribos do norte tinham aceitado ele como rei, como senhor. É só você ver lá o testemunho da mulher samaritana. No caso ali é Shomeron. Shomeron é a capital do reino do norte. É Israel, né? Israel tinha 10 tribos, 10 tribos, e no caso Judá tinha 2 tribos ali. As 2 tribos não aceitaram, as outras 10 tinham. Ele botou ali, ó, é o rei dos judeus, porque ele já era rei de Israel. Faltavam os judeus, aí botou lá. Aí vem lá as pessoas, não satisfeito, botou em grego, não satisfeito, botou em latim ainda. Botou lá Jesus,
Jesus, Eudaia, Rex e Erudim, botou lá em latim também, não satisfeito ali de botar em grego, ela botou em latim. Botou o idioma da época, o mercado da época, que era como fosse o inglês da época, que é o grego, e ainda botou em latim, para todo mundo ver. Para que a necessidade do cara mandar botar em latim ainda? Se Jesus não era lá, se Jesus não era romano, para que a necessidade de Jesus não era grego, para necessidade de botar em grego ainda? Além de botar em hebraico, um hebraico, um aramaico ali, botou, botou em grego, ainda botou em latim, o mundo inteiro saber. O cara botou. Ali não era, ele não estava botando a condenação, né? Ele estava dizendo o que ele era. Porque se fosse assim, os outros dois ladrões que estavam na cruz, eles tinham que receber condenação. O que tinha escrito ali? Não tinha nada escrito na cabeça daqueles homens ali. Não tinha nada. Mas na cabeça de Jesus tinha escrito. Não era a condenação dele. Ali era o que. Era a declaração de fé do próprio Pôncio Pilatos. Um homem ímpio, um homem ruim, ímpio. Homem ruim, mas que entendeu quem era Yeshua. Entendeu o propósito. Entendeu que era o mal ou bem, entendeu alguma coisa que era o reino dos céus ali. Até o ladrão da cruz, um dos ladrões, esse entendeu. A tradição fala que é o tal de São Dimas. Beleza. Então ali, entendeu aquela coisa toda. E o judeu ainda fala assim, o saducim, né? Não é todo judeu, né? A elite ainda fala assim, não diz que ele é judeu, rei dos judeus, mas quem se diz rei dos judeus, ele fala assim, não, o que eu escrevi, escrevi. Meu irmão, quem usou Pilatos para escrever ali? O próprio Espírito Santo, o próprio Ruach HaMashiach. O próprio Ruach HaMashiach, o Espírito de Deus, o Ruach Elohim, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo fez que ele escrevesse. Porque a esposa de Pilatos, ela já era, não vou dizer que é cristã, que não tinha cristão naquela época. Esse é um erro anacrônico. Mas era uma mexirrim, uma messiânica, alguém que cria que Yeshua é o Mashiach. Não só o Mashiach, o próprio Deus, um justo, um tzadik, um tzadikim. Vamos continuar aqui, ó. Crucificando pela mão de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Aí vai falar de Davi, por quê? Porque é aniversário do rei Davi. Davi nasce nesse dia e morre nesse dia, tá? Ele diz assim, pois Davi fala sobre isso. Eu sempre via o Senhor Adonai diante de mim, pois está a minha mão direita, a minha destra. A mão direita aqui não é lugar físico, é destra autoridade, né? Para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou. Além disso, o meu corpo repousará em esperança. Ainda fala de língua aqui, né? Pois não deixará a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo, o teu kadosh, sofra deteriorização. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás de alegria, de Hag, por isso que é um dia de alegria, Hag, na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-me com clareza que o patriarca, o David, morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até hoje. Sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um de seus descendentes assentar-se ao seu trono, que no caso é Yeshua. David previu isso e falou da ressurreição de Cristo, do Mashiach, cuja vida não está deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deteriorização. Para o português é um pouco difícil. Foi este Jesus, Yeshua, que Deus, Elohim, ressuscitou, e todos nós somos testemunha. Portanto, exaltado à destra de Deus, e todo recebido do Pai, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, derramou e agora viste e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma, o Senhor Adonai disse ao meu Adonai. No caso hebraico Vaiome Adoni, Vaiome Adonai a meu Adoni, né? Disse o Senhor a meu Senhor. Assenta-te à minha destra, não é direita, é lugar físico, é destra, tá? Destra é sentar com posição de Deus, o próprio Yeshua é sentar com posição de Deus, não é lugar físico,
é um lugar de autoridade. Até que eu ponha teus inimigos como estrado dos seus pés. Sabe o que é estrado dos pés? Aquele banquinho que se bota no pé. Uma pessoa senta no trono, tem um banquinho, né? O trono é elevado e tem um banquinho. Vai trazer os seus inimigos, o seu estrado para os seus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que o mesmo Yeshua, a quem crucificaste, Deus o fez Adonai e Machia. Fez Senhor e Cristo, Adonai e Machia. Aí faz as primeiras conversões. Estamos terminando aqui, indo para o final. Verso 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso. Palavra difícil para botar aqui, essa versão Almeida século XXI. Ficaram com o coração pesaroso, coração pesado. E perguntaram a Pedro, a Shimon Kefá, e aos demais apóstolos, aos demais Shelirim: irmãos, que faremos? Pelo que Pedro, que é Shimon Kefá, então lhe respondeu: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Yeshua Hamashia, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, porque é promessa para vós e para vossos filhos, e para todos que estão longe, e quanto o Senhor Adonai Deus chamar, que no caso somos nós, né? Os habitantes das Américas também receberam essa promessa. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolhiam a palavra foram batizados, foram imergidos, e naquele dia juntaram-se quase 3.000 pessoas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, dos Shelirim, e na comunhão, no partir do pão, no partir do lehem, e nas orações, nas tefilotes, né? A oração é tefilá e orações são tefilotes. E cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, pelos emissários, pelos xerihins. Todos que criam estavam unidos, ao segredo, unido, tá? Igual o pessoal da Babilônia, na Babel, Torre de Babel, estavam unidos e tinham tudo em comum. O segredo é a união aqui. Como diz o ditado, a união faz a força, né? Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de modo comum, e perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, que é o Beit HaMikdash. Eles estavam no templo, ali. E partindo o pão em casa, o lehem, o pão, o lanche, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Elohim e cantando e contando com favor de todo o povo. E o Senhor Adonai lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então aqui tem um segredo. Se você quer receber o Espírito Santo no dia de hoje, não somente no dia de hoje, que é o dia, os cristãos falam que é Pentecostes, mas no dia de Shavuot, que é o dia da entrega da Torá, que é o dia do aniversário do rei Davi, que é o dia da entrega da Torá em 70 idiomas, foi escrito para a Torá em 70 idiomas. No caso, o dia que desceu o Espírito Santo também, no dia de Shavuot. Se você quer, você tem que ter unidade, comunhão, palavra. Tem que ter muita palavra. Que Deus, Adonai Elohim, possa os abençoar. Meu nome é Fábio Vilela, você está no canal Vilela Live, e Shalom, Shalom a todos, meu Raveirinho. Shalom e Hag, Shavuot, Sameia, na presença de Yeshua Hamashia. Shalom a todos. Shalom, tchau.